Vamos iniciar já com o Fernando Haddad aqui, trazendo os avanços da economia do Brasil. A gente assustou com o volume de material que eu tenho aqui, mas, na verdade, eu não vou passar o material, vou falar rápido, mas eu vou falar bastante, mas vou falar rápido. Eu acho importante a gente dividir aqui alguns dados que o presidente me pediu para reunir, porque muitas vezes a gente fica lendo as coisas, e você sabe que eu acho importante a gente ler crítica, porque a gente vai tentando melhorar o trabalho da gente. Eu me lembro de uma vez que, no segundo mandato do presidente Lula, eu tomei um avião com ele para o Rio Grande do Sul, a gente ia inaugurar 5 campi universitários no Rio Grande do Sul, e saiu uma pesquisa do Datafolha, em que ele tinha 86% de ótimo e bom, 10% de regular e 4% de ruim e péssimo. Aí ele me falou, Haddad, quem são esses 4? Eu falei, cara, é o cara que acordou com dor de cabeça, com dor de barriga, que brigou com a esposa. 4%, presidente, e ele estava preocupado com os 4%. E por isso que eu acho que é importante a gente ouvir o que tem para dizer, mas para a gente ter força de avançar, convencer Congresso, convencer Judiciário, convencer os ministros, convencer o governo, convencer os empresários, convencer os consumidores, a gente tem que fazer um pouco do que a Luísa ensina para todos nós, que é vender um pouco de otimismo. E eu penso que nós temos motivos para isso, sem desconsiderar que tem muito trabalho pela frente. Um país em desenvolvimento tem muita coisa para fazer, os desafios estão aí colocados, mas conforme eu disse uma vez numa entrevista, nós não precisamos de uma serra elétrica para corrigir os nossos desequilíbrios, nós precisamos de uma chave de fenda. Agora, se tomarem a chave de fenda da gente também, vai ficar difícil parafusar com a mão. Mas se a gente, com diálogo, continuar prosperando, então eu queria passar o seguinte. Em primeiro lugar, nós vamos terminar o governo já com projeção de Banco Central, não é projeção da Fazenda, projeção que está nas casas aí do mercado financeiro. Nós vamos terminar os 4 anos de governo com um crescimento médio de 2,8%, que é o maior desde o FHC 1, com exceção dos 2 mandatos do presidente Lula. Ou seja, ele só perde para ele mesmo. O senhor está perdendo para o senhor em crescimento ainda, presidente. Mas é em poucas coisas que o senhor vai perder para o senhor. Já no desemprego, o senhor não está perdendo nem para o senhor. Vai ser a menor taxa de desemprego média em 4 anos. Desde o começo da série histórica, nós vamos terminar com 6,6% de média, porque na margem nós estamos com 5,4%. A menor taxa de desemprego veio acompanhada com a menor informalidade e subutilização do mercado de trabalho. A informalidade caiu para 37,9% e a subutilização caiu para 14,7%. O mercado de trabalho aquecido, junto à política de valorização do salário mínimo, elevou o rendimento salarial médio para um patamar recorde. A média salarial no Brasil hoje é recorde e atingiu a marca de R$ 3.507. Levamos à redução recorde da desigualdade de renda no país. Nós estamos com o menor índice de Gini, que mede a desigualdade, da nossa história. E, como já foi dito aqui, a menor prevalência de subnutrição, retirando pela 2ª vez o país do mapa da fome. A taxa de jovens que nem estuda e nem trabalha, famosa geração neném, caiu para o menor patamar da série histórica. É alto, mas é o menor patamar, 21,2%. Em paralelo ao recuo expressivo nas taxas de pobreza e extrema pobreza, respectivamente 27,4% e 4,4%. Além da prosperidade econômica nesse governo, a inflação, senhores, que é uma preocupação legítima de todo cidadão, em 4 anos vai ser a menor da história, de toda a história. Do Império, da República Velha, do Estado Novo, do Plano Real, a menor inflação da história em 4 anos. Isso tem a ver com... Quando você consegue conciliar queda de inflação com queda de desemprego, você está com o menor índice de desconforto de uma sociedade. Então é muito importante, um amigo meu costumava dizer que no governo do presidente Lula, a curva de Phillips fica numa situação muito delicada. Porque a curva de Phillips, ela inverte, né? Quanto mais inflação, menos desemprego, quanto menos desemprego, mais inflação. E nós estamos conseguindo conciliar o melhor de 2 mundos. Menor desemprego com menor inflação. O Plano Safra, Pronaf, além de outras medidas, auxiliaram a reduzir a inflação de alimentos, que até 2025 também é a menor dentre todos os mandatos.
esse mandato vai ser o de menor inflação de alimentos. Então, não é só que a inflação média de todos os produtos está baixa. A de alimentos, que prejudica o trabalhador de baixa renda, é a menor da série histórica. Nós começamos a política de valorização do salário mínimo. E eu quero dizer que nós revertemos uma curva que vem desde 2017. Desde 2017, o salário mínimo vinha perdendo o poder de compra. O senhor tomou posse, nós começamos a recuperar. Estamos no melhor momento? Não. Nós estamos com um indicador de 2,01 contra o melhor momento que foi em 2011, 2,52. Temos trabalho para fazer ainda. Mas já saímos do piso que foi atingido em 2022 de 1,67. Isso tudo se deve a muito trabalho, sobretudo no crédito. O Marcos Pinto, que é uma pessoa que eu sempre gosto de enaltecer, porque eu conheci o Marcos Pinto em 2003, quando eu estava no Ministério do Planejamento. E ele é um dos formuladores de projetos muito importantes, um dos quais eu fiz com a Ana Estela, que estava trabalhando com o Cristóvão Buarque na educação, que foi o ProUni. Marcos Pinto, sem ele, a gente não ia ter conseguido encontrar a embocadura jurídica para enfrentar o debate que aconteceu no Supremo Tribunal Federal, que validou a constitucionalidade do ProUni. Sem ele, a gente não teria a lei das PPPs que nós temos hoje, que é de 2004, e eu contei com o apoio dele. E sem ele, nós não teríamos o imposto mínimo de renda, imposto de renda mínimo, sem o que nós não teríamos viabilizado a isenção para quem ganha 5 mil. Porque se você não tivesse a compensação, nós íamos abrir um rombo nas contas públicas. Então nós quebramos a cabeça para dizer, como é que nós vamos compensar? E aí saiu do Marcos Pinto a ideia de cobrar um imposto de renda mínimo de 10%, que vai angariar a receita necessária para equilibrar as contas de quem vai deixar de pagar. São 141 mil que vão passar a pagar, porque pagam hoje 2,5% de alíquota, para beneficiar 15 milhões, 10 dos quais ganham até 5 mil, 5 milhões que ganham até R$7.350. As concessões, gente, as concessões reais de crédito e a recuperação do microcrédito estão na máxima histórica. A concessão de crédito no Brasil, por mês, em 2025, está em 648 milhões de reais. E o microcrédito em 1.640 até agora, até outubro. Fizemos desenrola pequenos negócios, teto de juro para cartão de crédito, marco de garantias que foi citado aqui. A média mensal por mandato de concessão de crédito para aquisição de veículo foi de 22 bilhões de reais, recorde histórico também. Disponibilidade de recursos de crédito para o Plano Safra, aliás, de crédito global, né, foi de 520 bilhões em média nos 3 anos do governo do presidente Lula, e a média da produção de cereais, leguminosas e oleaginosas por mandato de 4 anos, nós atingimos 317 milhões de toneladas no período 2023-2025. Bom desempenho no mercado de capitais, emissão recorde de debêntures que vai além do PAC e estímulo a PPPs. A emissão de debêntures atingiu a marca de 528 bilhões e a emissão real de debêntures incentivadas chegou à marca de 167 bilhões, o que levaram a um investimento recorde de infraestrutura, que atingiu em 2024, já contabilizado, 261 bilhões de reais. É o melhor momento do investimento em infraestrutura. Você não vê isso ser comentado, ser discutido. Às vezes, quando a gente leva esses números para o exterior, presidente, para contar para o investidor estrangeiro o que está acontecendo, ele se surpreende e fala, pô, mas o pessoal que vem aqui falar do Brasil para a gente não mostra isso. Eu falei, mas por isso que eu estou aqui, para mostrar o outro lado da moeda. Eu não estou contestando questões que precisam ser resolvidas, mas a gente tem que levar o conjunto da obra para a pessoa saber se vai investir no Brasil ou não. Hoje, o mercado acionário está de novo batendo recorde. Bovespa está batendo recorde. Confiança batendo recorde. Confiança do trabalhador batendo recorde. O dólar na mínima de muitos meses, quando falavam que o dólar ia chegar a 6, a 7, a 8, está a 5,30. Quer dizer, eu fico, às vezes, um pouco perplexo de ver previsões que reiteradamente não se confirmam. Porque quando uma previsão não se confirma, você fala, normal, pô, é difícil prever as coisas em economia. Mas às vezes a mesma pessoa é consultada depois de errar 10 previsões. E ela continua sendo consultada para prever. Sabe? Então você fica pensando, por que essa pessoa está sendo consultada? Com tanta projeção errada, e quem está acertando não é ouvido. Então a gente precisa caprichar mais aí nas previsões.
Isso aqui que o Haddad está falando tem toda a razão, né? É a batalha de informações, né? A batalha de informações. Até o Luiz Santos está aqui conosco, camarada Portinho, incansável pela democracia brasileira. Estamos na batalha de informações, meu camarada Luiz Santos. A gente precisa, né? Esse vídeo aqui do Haddad é importantíssimo, trazendo todos os avanços da economia brasileira. Não vai passar em canal nenhum isso aqui, não vai passar em canal nenhum. E isso que ele traz aqui, né? Que as pessoas que são consultadas, né? O mercado erra sempre, né? O mercado sempre joga a previsão de inflação para cima e de crescimento do país para baixo. E erra sempre, especialmente nos governos do Lula, né? No governo do Bolsonaro, com Paulo Guedes, era o contrário. Ele jogava a inflação para baixo e a previsão de crescimento para cima. Teve um ano que o mercado disse que o Brasil ia crescer 3% e o Brasil cresceu menos de 1% com Paulo Guedes, né? E só para fechar aqui, já voltamos para o Haddad, o grande nome, eu acho que o Haddad falou, né? O cara erra 10 vezes e continua sendo chamado, né? Eu acho que o grande nome nesse sentido aqui é o Maílson da Nóbrega, gente. Maílson da Nóbrega, para quem é jovem, não lembra, eu sou velho, né, gurizada? Estou com meus 50 já. E eu peguei o Maílson da Nóbrega, eu era aquele gurizinho, né, adolescente, mas eu acompanho política desde adolescente, tá, gurizada? E o Maílson da Nóbrega foi o ministro do Brasil no governo Sarney, quando a gente tinha 80 e tantos por cento de inflação por mês, não era por ano, era por mês. A inflação bateu 84%. O Maílson da Nóbrega era o ministro da Fazenda, da Economia do governo Sarney com essa inflação. E o Maílson da Nóbrega semanalmente está na mídia, sendo consultado sobre dados da inflação, sobre questões de economia. Então, assim, vamos parar com isso aqui, né? Vamos parar com isso aqui. O Haddad tem toda a razão, né? Ronaldo Marques, de lá de Lisboa. Lá de Lisboa, que maravilha. Obrigado pela presença, meu camarada. A Maria Cristina está aqui conosco. Sâmia Rebouças. Luciana Ribeiro, Haddad, parabéns. Letícia Fontoura, nossa camarada, lá de Esteio, sempre presente. O Idílio Carvalho aqui, ó, de Alvorada, Rio Grande do Sul, obrigado pela presença, camarada, bom dia. Ronaldo Gomes está aqui conosco também, a Elaine Pereira. O pessoal vai chegando, vamos deixando comentários aí, tá, pessoal? Importante para nós. Seguindo com a Haddad aqui. A retomada e fortalecimento do Minha Casa Minha Vida levou ao maior número de unidades habitacionais financiadas e ao maior volume de financiamento com a FGTS da história. O valor mensal de financiamento habitacional com recursos da FGTS atingiu 8,1 bilhões e a média mensal de unidades habitacionais financiadas com recursos da FGTS atingiu 47 mil unidades. 47 mil unidades, todo mês. Muito bem. Eu poderia ficar aqui, eu tenho material aqui, pode ficar o dia aqui falando bem do que o presidente está fazendo. Mas eu sei, e a gente precisa registrar, quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente tem que pensar o que ainda representa gargalos na nossa economia, o que a gente ainda precisa fazer. Né? O pessoal fala muito de fiscal, por exemplo, que é um tema recorrente, mas o déficit fiscal do mandato do presidente Lula vai ser 70% menor do que o do governo anterior e mais de 60% menor do que o governo que o precedeu. Então, não é que nós não temos desafios pela frente de equilíbrio das contas. E isso considerando aquilo que não ia ser pago neste mandato, mas nós fizemos questão de pagar, que foi a questão do calote dos precatórios. Um país não pode viver de calote para maquiar a conta pública. Sabe, fala em maquiagem da conta pública, se adia o pagamento dos precatórios para 2027, passa um mandato sem pagar precatório, faz a maquiagem das contas públicas e fala, não, eu estou bonito na foto. Não se faz assim. Você conserta as contas públicas com toda a transparência. Toda a transparência. A medição do déficit primário é feita pelo Banco Central, com toda a transparência. Só que ele não pode considerar o calote no déficit público. Ele não pode considerar o que não foi pago. Mas o bom economista tem que levar em consideração o que qualquer governo deixou de pagar e que era obrigação dele pagar. Nós estamos dando total transparência para as contas públicas e hoje a contabilidade pública respeita o padrão, voltou a respeitar os padrões internacionais. E é isso que dá força para a gente sentar com o Congresso e pedir o apoio do Congresso para continuar, para perseverar nesse ajuste necessário das contas públicas, que pela primeira vez na história não penaliza a base da pirâmide. Porque toda vez, e virou um estigma, você falava de ajuste fiscal, todo mundo que tinha alguma compaixão com o próximo começava a tremer.
de medo, de salário mínimo congelado, tabela de imposto de renda congelada, programa social congelado e o subsídio para a empresa, isso correndo solto no Congresso. Mas você não podia pagar R$1 de aumento real de salário mínimo, porque a Faria Lima temia que ia desorganizar tudo. Pois nós conseguimos, com corte de gasto tributário e com contenção, uma contenção inteligente de despesa, melhorar as contas públicas sem penalizar aquele que põe a roda da economia para andar, que é o consumidor. É ele que vai fazer a economia girar. Então, presidente, o que eu tenho para lhe dizer é que é uma grata satisfação trabalhar com o senhor mais uma vez, porque o senhor tem lado. E quando a gente entra com uma ideia torta, que não convence o senhor, porque vai prejudicar alguém que o senhor conhece, o senhor viveu lá nas várias vilas que o senhor habitou, e o senhor lembra da sua história, e o senhor relembra os casos que o senhor viveu, isso nos dá confiança da gente buscar o caminho correto de equilibrar a economia, mas de maneira não só inteligente, de maneira justa. Porque nós não estamos aqui só para fazer o ajuste das contas sem olhar para a razão de ser da política, que é olhar para as pessoas e ver quem é que está mais precisando e quem é que pode colaborar com o ajuste das contas, porque não está dando a sua justa cota de participação. Então, nós estamos chegando aqui satisfeitos com muita coisa, insatisfeitos com outras, mas com a segurança de que é um balanço muito significativo que está sendo entregue. E eu não falei aqui de coisas que vão ter repercussão futuro. O presidente Alckmin sabe, quantidade de iniciativas que nós tomamos, sobretudo na parte tributária, na reforma tributária. O presidente Alckmin foi o grande parceiro dessa reforma, né, de fazer a reforma andar no Congresso. Nós não temos ainda ideia da repercussão que isso vai ter no crescimento econômico do Brasil ao zerar tributos sobre investimento e exportações. O Brasil vai começar a olhar para o mundo. Hoje a gente olha muito para nós mesmos e não aproveitamos as oportunidades econômicas que estão abertas para o país. Mas até nisso nós já conseguimos sentir o cheiro de que as coisas vão mudar para melhor. Olha para a América do Sul, olha para a Europa, olha para todo canto, o Brasil está se destacando. Por isso que nós hoje já fomos o quarto, já fomos o quinto, já fomos o terceiro, hoje nós somos o segundo destino de investimento estrangeiro no mundo. E isso se deve muito ao presidente Lula. Muito obrigado. Maravilha. Muito bom ouvir o Haddad, né? Esse discurso foi feito ontem, pessoal, na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável, né? O Lula também fez uma excelente fala nesta reunião aí deste conselho, e importante isso aí que o Haddad trouxe, né? O Brasil é o segundo destino de investimentos, né? Muito interessante, né? Este dado era um dado que confesso que eu não conhecia. Pessoal, aumentando a audiência, tá? Movimentou o chat aqui, a Regina Alves jogou fogo aqui, ó. Tropa do Batom, firme e forte, quero ver a Tropa do Batom movimentar o chat, dando bom dia para todo mundo. E aí movimentou, a Maria Cristina chegou, a Luciana Ribeiro, Brasil no caminho certo, Luiz Santos. Perdemos a capacidade de Haddad para a demência do psicopata adorador de torturador. É verdade, né? Perdemos a chance de ter o professor Haddad como presidente do Brasil entre 18 e 22, né? E caímos na mão do genocida, né? Do embroxado, daquele ser ridículo, né? A Globo batendo no governo de Luciana Ribeiro, pela Globo o Brasil tá fudido. A Eliane Viana, o Brasil crescendo, graças ao melhor presidente que temos, equipe séria maravilhosa. Encarnação Melgar chegando aqui, grande presença. Encarnação chegou, a audiência começou a bombar, ó. Curte, comenta, compartilha, pinga na chave Pix, a voz trabalhadora, gmail.com, a chave está passando aqui embaixo, vai ficar passando. Vamos avançar agora com o discurso do Lula. No mesmo dia do discurso do Haddad, o Lula discursou ali também naquele mesmo evento, e este que eu vou trazer aqui foi na sequência no Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia,